Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma aula de ginecologia. Eu sou o Jader, trabalho então com as aulas de ginecologia. E esse assunto, na verdade, é o assunto que, quando a gente fala de anatomia, a gente vai lembrar lá daquele início da faculdade, quando a gente estudava anatomia, e todo mundo dizia pra gente, olha, anatomia é uma das matérias mais importantes da medicina. Na verdade, a gente sabe que realmente é. Anatomia e fisiologia são a base de tudo que a gente estuda. Se a gente não sabe anatomia e não sabe fisiologia, realmente a gente acaba não conseguindo entender bem as coisas de patologia, as coisas que acabam dando errado, né, nisso tudo. Então, gente, essa aula é a aula que a gente vai começar a falar para vocês sobre anatomia. Eu vou explicar um pouquinho sobre a anatomia do trato genital feminino e depois eu vou falar um pouquinho sobre a embriologia também, que acaba sendo a base para você entender depois as malformações. E no final a gente ainda vai falar um pouquinho sobre as malformações do trato reprodutivo, dos derivados dos ductos de Miller, que também aparece bastante na prova de vocês. Tranquilo? Gente, essa aula é uma aula light, é uma aula tranquila, é uma aula realmente para a gente começar a aquecer o nosso estudo. Eu acho que ela é aquilo que serve de base para tudo aquilo que a gente vai falar depois. Então, o meu objetivo é realmente fazer uma aula light, uma aula tranquila, para você recordar as coisas mais importantes. E, claro, não esquece de anotar, de lembrar aquelas coisas que talvez você pense, poxa, isso aqui eu acho que eu posso esquecer. Então, vai grifando aí, vai anotando, que é uma coisa que acaba fixando depois o seu conhecimento. Beleza? Vem comigo, olha só. Gente, quando a gente fala sobre esse assunto, eu digo que eu quero descomplicar o difícil, porque tem algumas coisinhas que realmente são um pouquinho mais difíceis, e deixar o fácil ainda mais fácil. Aquilo que já é bem batido pra gente, a gente vai deixar mais fácil ainda, para quando chegar na hora da prova não ter nenhum tipo de dificuldade. Eu vou começar falando sobre anatomia. Anatomia é a base de tudo em medicina, então vocês vão lembrar lá de quando vocês estudavam com os cadáveres, né? Que a gente tem então aí aquela coisa bem inicial mesmo para a gente conseguir fazer depois o nosso raciocínio nas alterações clínicas que a gente vai encontrar. Galera, olha só, quando a gente fala sobre anatomia do sistema reprodutor feminino, a gente tem uma divisão em órgãos genitais internos e órgãos genitais externos. O que seriam os órgãos genitais internos? O nome já diz, e interno é aquilo que está dentro do corpo. O que está dentro do corpo? A gente tem os ovários, que são as gônadas femininas, tem a função gametogênica e também a função endócrina, de produzir os hormônios femininos, basicamente o estrogênio e a progesterona. Então, função endócrina e função gametogênica. Temos as tubas uterinas bilateralmente, que são aqueles condutos por onde vai passar o oócito para encontrar o espermatozoide. Não esqueçam que é nas tubas uterinas que acontece a fecundação. E o útero, que é então aquela cavidade, né, que tem o formato, na verdade, de uma pera invertida e que tem a função primordial aí de gestar. A função do útero, na verdade, é gestação. A vagina vai ser, então, um órgão muscular que tem, então, uma cavidade destinada à relação sexual. A vagina vai ser o órgão, então, que tem aí realmente a função da vagina é a função sexual. Uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam é, os 2/3 superiores da vagina são considerados anatômica e embriologicamente como genitália interna. Mas presta atenção, o terço inferior da vagina, ele é considerado anatômica e embriologicamente como genitália externa. Mesmo que o terço inferior da vagina esteja dentro do corpo, ele, por ter uma origem embrionária diferente dos 2/3 superiores da vagina, o terço inferior é anatomicamente considerado genitália externa. Assim como a vulva, né? Então, o terço inferior da vagina também vai ser genitália externa. Tranquilo? Beleza até aqui? Show de bola, bem fácil, bem tranquilo. Galera, olha só, o que mais que a gente sabe que acontece? Uma coisa que às vezes aparece nas questões de prova é o seguinte, essa região de transição, ó, que a gente tem bem aqui, ó, nessa parte, da transição do colo do útero com o corpo do útero, porque o útero ele é dividido em duas partes, colo, que é uma estrutura cilíndrica, e o corpo do útero. Essa
esse local, né, que divide o colo e o corpo do útero, ele é chamado de istmo. Isso já apareceu em questão de prova e se pergunta muito isso, especialmente nas questões do TEGO, do título de especialista em ginecologia e obstetrícia, eles colocam questão sobre isso porque eles dizem assim, gente que está terminando a residência em GO não sabe dizer aonde que é o istmo. E isso eles podem também transpor para as provas dos concursos médicos gerais. Então não esqueçam, o istmo, a região istmica do útero, é na verdade a transição do corpo para o colo do útero. É bem essa região aqui de transição entre corpo e colo uterino. Tranquilo, fácil, não tem como a gente errar a questão sobre isso. Aí vem a questão da genitália externa. O que é a genitália externa? A genitália externa ela é composta pelo terço inferior da vagina e também pela vulva. A vulva ela tem então os grandes e pequenos lábios, a gente tem o introito vaginal, e a gente tem a uretra e o clitóris. Isso tudo, então, faz parte da genitália externa feminina, que é a vulva. Gente, não esqueçam, olha só, existem glândulas que ficam nessa região aqui da fúrcula vulvar. Então, aqui nessa região, vocês veem que a gente chama de fúrcula da vulva. Tem alguns autores que chamam de fossa navicular, porque é como se fosse um casco de um navio, né? Olha só, aqui a gente tem aqui aquele casco do navio, então essa região aqui é fossa navicular ou fúrcula. Nas laterais dessa região da fúrcula, a gente tem glândulas que produzem a lubrificação feminina, e isso cai na sua prova. Como chamam essas glândulas que ficam na fúrcula vulvar e que produzem a lubrificação feminina? São as famosas glândulas de Bartholin. Não esquece disso para sua prova. Glândula de Bartholin são as glândulas que ficam na fúrcula da vulva e que têm a função de produzir a lubrificação da vagina. Então, quando a mulher então fica lubrificada na relação sexual, na verdade são as glândulas de Bartholin que estão trabalhando, que estão produzindo a lubrificação então da vagina. Por que é importante lembrar da glândula de Bartholin? Porque lembra que existe uma obstrução dessa glândula que muitas vezes é provocada pelo gonococo, na grande maioria das vezes é a Neisseria, né, que é o agente causador da gonorreia, que acaba bloqueando o ducto dessa glândula. E aí a paciente faz uma bartolinite, ela fica com uma lesão na vulva que ela não consegue nem sentar de tanta dor. Ela fica totalmente obstruída, a glândula, e faz então aí um abaulamento doloroso na região da fúrcula vulvar. Isso a gente chama de bartolinite, que é na verdade a inflamação da glândula de Bartholin. Tranquilo? Agora presta bem atenção no que eu vou te falar, porque isso também é cobrado muito em questão de prova. Às vezes eles perguntam assim, ó, qual é a diferença entre as glândulas de Bartholin e as glândulas de Skene? Olha só, as glândulas de Skene, elas ficam na região do meato uretral. Bartholin é na região da fúrcula da vulva. O que essas glândulas de Skene fazem? Elas produzem uma lubrificação do meato uretral. Então, também tem a função de lubrificar. Só que lubrificar o meato uretral. Bartholin é a glândula que produz a lubrificação da vagina. Skene é a glândula que produz a lubrificação do meato uretral. Tranquilo até aqui? Beleza? Show de bola. Não tem como a gente errar a questão, então, sobre essa parte de anatomia básica. Gente, o que mais que cai na prova de vocês? Quais são as estruturas de suspensão, então, das vísceras pélvicas? Na verdade, aquilo que eu sempre digo, né? O útero, ele tá ali na cavidade pélvica como se fosse um lençol estendido num varal. Vocês sabem que o lençol ele fica ali, ó, suspenso no varal, então estendido ali no varal, e tem que ter alguma coisa que suspenda o lençol no varal. No caso, é o próprio varal que está suspendendo o lençol. O útero, ele precisa que alguma coisa suspenda ele ali dentro da cavidade pélvica. E os ligamentos que são considerados ligamentos de suspensão do útero são faixas fibrosas que se estendem lateralmente aqui nessa região do colo do útero. Então aqui a gente tem o colo, ó, e tem uma faixa fibrosa que vai se estender lateralmente e vai chegar, inclusive, até o osso da bacia, até a parede pélvica. Então, lateralmente, o útero fica suspenso por essa estrutura. Como é que a gente chama essa estrutura?
Não esquece, tem 3 nomes, gente. São os ligamentos cardinais, que a gente chama de cardinais. Alguns chamam de ligamentos de McEnroe, que é, na verdade, o epônimo, né? Esse era o problema da anatomia. Jader tem epônimo, eu tenho que me lembrar desses epônimos aqui. Algumas questões de prova, infelizmente, cobram o epônimo. Ao invés de eles cobrarem só o cardinais, eles cobram como McEnroe. E mais comum ainda de vocês verem na prova são paramétrios. Então, os paramétrios é a mesma coisa que ligamentos cardinais, que é a mesma coisa que McEnroe. São faixas fibrosas, então, que se estendem da lateral do colo do útero, das 2 laterais do colo do útero, até os ossos ilíacos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Tá, mas é só isso? Então quer dizer que ele fica suspenso lateralmente? Não tem nada que puxa o útero para cima, assim, que suspenda ele para cima? Claro que tem. Os ligamentos que puxam o útero para cima, na verdade, eles puxam ele para trás e para cima para deixar ele totalmente suspenso, são aqueles ligamentos que saem da parede posterior do útero e que se ligam ao sacro. Ó, estão vendo eles aqui, ó? Tá saindo da parte posterior do útero e vão até o sacro. Aqui a gente vê, ó, da parede posterior do útero e vão até o sacro. Como que chama isso? Ligamento que sai do útero e vai para o sacro. Puxa, mais um nome para eu decorar. Calma, olha só, o ligamento sai do útero e vai até o sacro. Então é ligamento? Isso que você respondeu. Útero sacro! É exatamente isso. São os famosos ligamentos útero-sacros. Eles saem de trás do útero e vão até o sacro. Então se fixa no osso sacro e dessa forma, então ele puxa o útero para trás e para cima. Esses ligamentos são fundamentais para manter a suspensão do útero. Tanto eles quanto os cardinais, eles conseguem manter o útero firme ali dentro. É como se fosse, na verdade, o varal, né, que mantém o lençol ali estendido. No momento que você tiver algum tipo de dano, algum tipo de lesão nos ligamentos útero-sacros e também nos cardinais, a gente vai ter uma paciente que evolui para um prolapso uterino. E essa é a gênese, né, do prolapso uterino. Ela acaba tendo aí um enfraquecimento das estruturas de sustentação e também de suspensão e dessa forma acaba evoluindo para um prolapso uterino. Tranquilo? Então não esquece, olha só, estruturas de suspensão, isso cai muito nas provas, gente. Quais são as estruturas de suspensão das vísceras pélvicas, especialmente do útero, então? São os ligamentos cardinais, ou paramétrios, ou ainda McEnroe, dependendo do lugar onde você vai fazer prova, pode aparecer um dos 3, e também os ligamentos úteros-sacros. Esses são os ligamentos que fazem, então, a suspensão do útero, mantém ele suspenso dentro da cavidade. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Gente, o que mais a gente tem? Olha só. Aqui só um esquema gráfico, né? Para deixar bem claro isso que eu falei. Eu digo que eu gosto muito de repetir, às vezes, as coisas, porque eu acho que, às vezes, repetindo, vocês conseguem entender bem, né, o que a gente está querendo passar. Aqui um desenho, ó, de uma forma que vocês conseguem entender o útero totalmente suspenso. Aqui os cardinais, ó, faixas fibrosas bilateralmente, e aqui os úteros sacros que puxam ele para trás e para cima. Então, isso vai manter o útero suspenso. Muito bem. Mas também as vísceras pélvicas, elas precisam de uma sustentação. Não é só de suspensão. Precisa ter também uma sustentação. O que sustenta as vísceras pélvicas é o que a gente chama de assoalho pélvico. Tanto que se fala em assoalho pélvico, né? Não só na medicina, como em várias outras áreas, se fala muito aí de assoalho pélvico, porque ele é fundamental para sustentar as vísceras pélvicas. O que seria, na verdade, né, o assoalho pélvico? Ele, na verdade, vai ser um assoalho, o nome já diz, né? Assoalho é o que está no chão. Então, o assoalho pélvico é aquilo que vai sustentar as vísceras pélvicas. Basicamente, ele é composto pelo diafragma pélvico e pelo diafragma urogenital. São músculos que tem ali forrando totalmente como se fosse o chão, né? Um tapete que forra o chão da pelve. A gente tem o diafragma pélvico e o diafragma urogenital. Jader, o que é o diafragma pélvico? O diafragma pélvico, ele é composto por um músculo que se chama elevador do ânus. Todo mundo lembra de ter estudado na anatomia esse músculo elevador do ânus.
O diafragma pélvico, ele é composto pelo elevador do ânus e pelo músculo coxígeo. Esses são os dois músculos que formam o diafragma pélvico. Não esquece disso porque isso cai na sua prova. O que é o diafragma pélvico? É o elevador do ânus e o músculo coxígeo. Já o diafragma urogenital, ele é formado pelo músculo transverso profundo do períneo, que é esse músculo que vocês veem aqui, ó, o transverso profundo do períneo, e também pelo esfíncter uretral. Então, o diafragma urogenital é o músculo transverso profundo do períneo, mais o esfíncter uretral. Já o diafragma pélvico, ele é o elevador do ânus, mais o músculo coxígeo. Beleza? Puxa, Jader, mas isso aí eu preciso saber. Tem muita instituição que cobra, né? O que forma o assoalho pélvico? O que forma o assoalho pélvico é o diafragma pélvico e o urogenital. Tá, mas o que é o diafragma pélvico e o que é o urogenital? Preciso saber os nomes dos músculos? Muitas instituições cobram. Então, assim, gente, tem algumas instituições que realmente vão cobrar de vocês os nomes desses músculos e aí realmente a gente tem que memorizar. Tem muita coisa em medicina, né, que a gente infelizmente tem que memorizar. E não tem muito o que fazer, né? Não tem milagre. Realmente a gente tem que sentar e memorizar. Tranquilito? Beleza pura até aqui? Tudo certo? Eu acho interessante o assunto anatomia porque a gente fala assim e sabe que a gente que dá aula já vê como que impacta isso na vida de vocês. Muita gente acaba dizendo, ah, não, tranquilo, me lembro bem isso aqui das aulas de anatomia, lembro de ter estudado pra caramba isso aqui, então realmente para mim fica fácil. E também tem gente que diz, puxa, eu lembro de ter estudado isso aqui, mas não me lembro mais porcaria nenhuma disso. Eu lembro de ter decorado tudo isso aqui do assoalho pélvico, cheguei na prova, coloquei tudo lá, vomitei tudo lá na hora da prova. Tem gente que ainda tem aquelas provas que a gente diz que são provas práticas de anatomia, né? Muitas faculdades têm isso, que fica ali o tete a tete com o professor, e aí às vezes eles colocam o cadáver de bruços, né? Para te confundir mais ainda. A gente estudava que nem uns condenados, né? E a gente sabia tudo. Gente, não precisa lembrar de tudo de anatomia, só aquelas coisas mais básicas. Não precisa saber um por um dos musculozinhos, o nome. Não, você só precisa saber os dois formadores do diafragma urogenital e do diafragma pélvico. Isso é que gira, a grande maioria das questões giram em torno disso. Tranquilito? Beleza? Tranquilo? Deu para dar uma respirada? Então vamos lá, liga as turbinas do avião de novo. Olha só. Vamos falar de irrigação. Gente, irrigação sempre cai nas provas. Eles adoram perguntar sobre irrigação da pelve. Na verdade, a irrigação, ela vem através de uma artéria que é super conhecida de vocês. Lembra que a aorta, ela se divide em ilíacas comuns e as ilíacas comuns vão se dividir em ilíaca interna e ilíaca externa. A artéria ilíaca interna, que também é chamada de artéria hipogástrica. Então, a ilíaca interna ou hipogástrica vai ser, então, aquele ramo direto, né, da ilíaca comum. Essa artéria, ela vai dar ramificações que vão vascularizar a pelve feminina, especialmente a artéria uterina. Então, anota aí, isso é fundamental, gente. Isso é uma das coisas mais importantes dessa aula. Eles adoram perguntar qual é o principal suprimento sanguíneo da pelve feminina. É através da artéria ilíaca interna, que também é chamada de hipogástrica. A artéria uterina, que é a artéria principal na vascularização do útero, ela vai ser ramo direto da artéria ilíaca interna ou hipogástrica. Beleza? Isso não pode esquecer. Tranquilo? Muito bem. Mas olha aqui, ó. Também tem o ovário. Na verdade, a nossa paciente ela tem que fazer a vascularização do útero e da vagina, mas também ela tem que fazer a vascularização dos ovários. Eu lembro, Jader, que tem as chamadas, famosas, artérias ovarianas, que vão fazer a vascularização dos ovários. As artérias ovarianas também vão ser ramos das artérias ilíacas? Não. Fica atento. Olha só. As artérias ovarianas, elas são ramos diretos da artéria aorta. Olha aqui. Vamos acompanhar aqui, ó. Tá aqui a aorta, pá. Estão vendo os raminhos aqui, ó, saindo da artéria aorta. Aqui nós temos a artéria ovariana
e aqui nós temos a outra artéria ovariana, ramo direitinho da artéria aorta. Cara, isso vai cair na sua prova, isso vai ser perguntado. Quais são os vasos da pelve que são ramos diretos da artéria aorta? Não pode titubear nessa questão. São as artérias ovarianas. Elas são raminhos diretos lá, ó, da artéria aorta e pá, vão até os ovários. Em algumas mulheres, tem alguns estudos que colocam que é mais ou menos em torno de 20 a 25% da população feminina, a artéria ovariana esquerda, ela pode ser ramo direto da renal esquerda. Então, tem variação anatômica. Na maioria das mulheres, são ramos diretos da artéria aorta. Mas em algumas mulheres existe, então, essa variação anatômica em que a artéria ovariana esquerda é ramo direto da renal esquerda. Não vai sair direto da aorta, vai sair da renal esquerda. Certo? Beleza? Tranquilo? Bom, mas, então, na verdade, as artérias, os vasos ovarianos, na verdade, elas vão ser responsáveis por irrigar os ovários. Certo? Certo. A artéria uterina vai ser responsável por irrigar o útero, beleza? Beleza. Mas o que acontece? A gente sabe que a artéria uterina, ela acaba subindo aqui para fazer a vascularização do útero, e os ramos da artéria uterina, eles vão se anastomosar com ramos da artéria ovariana. Existe uma rede anastomótica de ramos da artéria ovariana com ramos da artéria uterina. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês, só para vocês entenderem isso. Era muito comum, eu me lembro quando eu, inclusive, era residente, eu fazer esse tipo de pergunta. E hoje a gente vê que os residentes de GO fazem esse tipo de pergunta também para o staff do serviço. Ah, Jader, olha só, na cesárea, por exemplo, né, a gente vai lá e vai fazer a esterografia na cesariana. Abriu o útero, tirou o bebê, sangrou um monte e a gente vai fazer a esterografia. E sem querer, às vezes lacera um pouquinho nos ângulos da esterografia. Se você já entrou em cesariana, você deve lembrar disso que eu estou falando. Nas laterais, ali nos ângulos, às vezes lacera e aí sangra muito. Então a gente tem que dar um monte de ponto ali, né, para poder hemostasiar aquilo que sangrou ali das artérias uterinas. E muitas vezes a gente tem que ligar a artéria uterina. Então não tem o que fazer, tem que ligar, fazer a ligadura da artéria uterina. E aí vão me perguntar assim, Jader, mas não vai necrosar o útero? Se você ligar a artéria uterina dos dois lados, você tira o suprimento sanguíneo do útero. Então, o útero vai ficar necrótico? Não, não fica necrótico. Por quê? Porque tem essas anastomoses dos vasos ovarianos. Então, esse sangue que vem daqueles derivados, daqueles ramos, né, das artérias ovarianas, eles vão conseguir suprir o que não está vindo pela artéria uterina, em função dessa anastomose. Então não tem problema. Você pode ligar a artéria uterina dos dois lados que não vai ter problema. O útero não vai necrosar. Ele vai receber o suprimento sanguíneo daquela rede anastomótica que vem dos vasos ovarianos. Beleza? Gente, e para finalizar isso aqui, não esquece, como tem essa rede de anastomoses, então, na verdade, o que vai fazer o suprimento sanguíneo dos ovários, claro que são os vasos ovarianos, mas também os vasos uterinos, aqueles ramos dos vasos uterinos, também vão vascularizar os ovários. Então, na verdade, não está certo a gente dizer que o suprimento arterial dos ovários é única e exclusivamente trazido pelos vasos ovarianos, pelas artérias ovarianas. Não, está errado. Na verdade, é pelas artérias ovarianas e também uterinas. Assim como o suprimento arterial do útero é pelas artérias uterinas e também ovarianas, porque tudo vai se anastomosar quando chegar ali. Beleza? Tranquilo? Jader, e veia? Precisa saber veia? Olha, é raro eles perguntarem sobre, então, veia, mas às vezes pode aparecer em alguma questão, eles querem saber sobre drenagem venosa. Na verdade, então, quando a gente fala sobre as veias ovarianas, lembra que a direita, ela vai desembocar direto aí na cava, na veia cava inferior. A esquerda, ela vai desembocar na renal esquerda. Então, a direita desemboca na cava, a esquerda desemboca na renal esquerda. Tranquilo? É fácil de lembrar porque em algumas mulheres a artéria ovariana esquerda vai ser ramo direto da renal esquerda. Tranquilito? Beleza? Sim ou não?
Tranquilo, né, gente? Realmente esse assunto aí é um assunto para a gente lembrar, recordar. Agora nós vamos entrar numa parte da aula que é a parte de embriologia. Se você entendeu bem a anatomia, vai lembrar daqueles conceitos básicos de anatomia. E, infelizmente, tem coisa que a gente tem que decorar, não adianta. Medicina é assim, né? Tem coisa que a gente precisa memorizar. Você precisa memorizar os critérios de Hanson da pancreatite. Não adianta, não tem o que fazer. Você precisa memorizar os critérios diagnósticos da síndrome HELP, numa paciente que tem uma pré-eclâmpsia grave. Você precisa memorizar algumas coisas sobre anatomia. Não adianta, tem coisas que infelizmente a gente tem que memorizar. Anota aí naquilo que você sabe que você olha seguido, ou faz um cartazinho, né, que nem a gente fazia na época do vestibular, põe aí no lugar que você vê seguido, você pode colocar ali, não esquece, artérias ovarianas são ramos diretos da artéria aorta, né? Se você olha isso sempre, você não tem como esquecer. Então são coisas bem básicas assim que a gente não pode ir para a prova sem saber. Agora, quando a gente fala sobre embriologia, embriologia é a base para você conseguir entender depois quando a gente for falar sobre as malformações genitais, especialmente os distúrbios do desenvolvimento sexual, que tem caído pra dedéu nas provas de concursos médicos. Eles adoram cobrar síndrome de Rokitansky, síndrome de Morris. Então, assim, para você conseguir entender, você tem que primeiro saber a embriologia básica. E é isso que eu vou explicar para vocês, então, agora nessa segunda parte. Tranquilo? Dá uma respirada aí, liga de novo as turbinas, vem comigo. Olha só, o que a gente tem? Então, quando a gente vê um corte aí de um embrião com 5 semanas de gestação, olha só, 5 semaninhas de gestação, a gente já começa a ter a formação da gônada primitiva. Tanto em embriões que são XX ou XY, existe a formação da gônada primitiva. Então aqui a gente vê ó, a aorta e a gente vê aqui a gônada primitiva nessa região ventral do embrião. Aquelas células germinativas, elas começam a migrar aqui ó, em direção à gônada primitiva. A gônada primitiva, o nome já diz, é uma gônada primitiva totalmente indiferenciada. A gente não sabe o que ela vai se diferenciar. Ela é uma gônada primitiva que está ali completamente indiferenciada. Certo? Todas as gônadas, não esquece disso, todas as gônadas, elas são programadas automaticamente para se diferenciar em ovário. Se não existir algum processo, algum gene diferente ali, essa gônada vai se diferenciar em ovário. E essa é a programação que ela tem natural. Então, essa gônada primitiva, ela está ali na região ventral do embrião e ela tem aquela programação genética para se transformar em ovário. Guarda isso na manga. Segunda coisa, olha só. 2 sistemas ductais começam a se formar no embrião para começar a gerar o sistema urogenital. Um sistema ductal, ele é um sistema que fica aqui, ó, esse azulzinho que vocês estão vendo aqui, se chama ductus de Wolff. Existe dos dois lados, então do lado esquerdo e do lado direito tem a formação desses ductus de Wolff. Gente, o que são os ductus de Wolff? Os ductus de Wolff são também chamados de ductus mesonéfricos. Não esquece disso. Os ductus de Wolff ou ductus mesonéfricos são o primórdio do sistema reprodutor masculino. Então, eles são, na verdade, aquelas estruturas que vão gerar, então, o sistema reprodutor masculino, ductos de Wolff ou mesonéfricos. Ok? Já nessa parte mais lateral do embrião, também começa a se formar os chamados ductos de Miller. Ductos de Miller, ou ainda paramesonéfricos. Eles ficam mais laterais, na região mais lateral do embrião, e são chamados de ductos paramesonéfricos ou ductos de Miller. O que são os ductos de Miller? Os ductos de Miller nada mais são do que o primórdio do sistema reprodutor feminino. É só lembrar assim, ó, Miller, mulher. Miller, mulher, fácil, né? Então, Miller, mulher, é o primórdio do sistema reprodutor feminino. Ah, Jader, mas como é que eu vou saber se é mesonéfrico ou paramesonéfrico, né? Então, Miller, mulher, para mulher, não esquece. Então, para mulher, na verdade, é o paramesonéfrico. Algumas provas cobram o termo paramesonéfrico ao invés de Miller. É mais fácil a gente lembrar o Miller, né? Mas pode aparecer também paramesonéfrico. É a mesma coisa que ducto de Miller.
Cara, não esquece. Todos os embriões, eles têm esses ductos. Seja um embrião programado para ser um homem ou uma mulher, sexo masculino ou sexo feminino, todos eles vão ter ductos de Miller. Todos eles vão ter ductos de Wolff. Então, qualquer um dos tipos de primórdio de sistema reprodutor vai existir nos embriões dos dois sexos. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Entendido isso, então agora vai ficar bem fácil de vocês entenderem o resto. Olha só. Na verdade, quando a gente tem um embrião que é geneticamente XX, ou seja, ele é programado geneticamente para ser uma mulher, a gônada, ela já tem aquela programação inicial para se transformar num ovário, certo? Então, aquela gônadazinha indiferenciada, ela vai começar a fazer a sua diferenciação e vai gerar um ovário. Não precisa de hormônio para isso, não precisa ter nenhum tipo de atuação aí, né, hormonal ou não hormonal, porque essa gônada já tem aquela programação para se transformar num ovário. Os ductos de Wolff, eles não vão desenvolver, porque ele é o primórdio da genitália masculina, então ele não desenvolve. E os ductos de Miller, eles já têm uma programação genética para desenvolver em qualquer embrião. Ducto de Miller, ele está ali e ele vai desenvolver em qualquer embrião. Ele só não desenvolve no embrião masculino porque tem alguma coisa que freia esse desenvolvimento, que a gente já vai ver o desenvolvimento masculino. Começamos pelo feminino. Então, os ductos de Miller, eles começam a desenvolver automaticamente e vão originar as tubas, o útero e os 2/3 superiores da vagina. O que é isso? É anatomicamente a genitália interna feminina. Então, os ductos de Miller nada mais são do que o primórdio da genitália interna feminina. Eles vão desenvolver e vão gerar essa genitália interna, que é, então, tubas, útero e os 2/3 superiores da vagina. Ou seja, para deixar mais claro, é isso, né? Isso aqui é o que os ductos de Miller vão desenvolver. Os ovários, eles se desenvolvem da gônada, certo? A gônada se diferencia em ovário. Aí, os ductos de Miller começam a desenvolver, então, isso acontece entre 6 e 12 semanas de desenvolvimento. Então, 5ª semana, gônada indiferenciada. Tem os dois sistemas de ductos. Entre 6 e 12 semanas, começa a desenvolver, então, os ductos de Miller. E gera as tubas, o útero e os 2/3 superiores da vagina. Tá, Jader, mas me diz uma coisa assim, ó, e esses ductos de Wolff aí, que são o primórdio do sistema reprodutor masculino, para que serve na mulher? Serve para alguma coisa? Não, não serve para nada. Mas não fica nessa paciente? Pode, em algumas mulheres, esses ductos de Wolff, eles podem ficar como remanescentes embrionários. Olha só que interessante. Nas paredes laterais da vagina, que são essa região dos fórnices vaginais, podem ficar remanescentes dos ductos de Wolff, que a gente chama, então, de cistos de Gartner. Isso, às vezes, aparece também na sua prova. O que são os cistos de Gartner? Cistos de Gartner são formações císticas que ficam nas paredes laterais da vagina, nos fórnices vaginais, que são remanescentes dos ductos de Wolff. Totalmente atróficos, né? Ficam totalmente atróficos. Tá, Jader, mas como assim? Deixa eu mostrar uma imagem para ficar mais didático para vocês. Aqui, ó, gente, a gente vê um exame especular. Botamos o espéculo na nossa paciente, tá aqui o colo do útero dela, como vocês estão vendo, e aqui o orifício do colo do útero. Aqui a gente vê a parede lateral direita da vagina da paciente, e olha só, o que vocês estão vendo aqui, ó? Tem uma estrutura cística, uma estrutura sacular, assim, cística, bem no fórnice vaginal direito. Isso é um cisto de Gartner. Cisto de Gartner nada mais é do que um remanescente dos ductos de Wolff. Quer dizer que em algum momento da vida dessa mulher ela já teve ducto de Wolff. E todas as mulheres já tiveram em algum momento da vida ductos de Wolff. Tá, mas não dá dor, não tem que tirar isso aqui? Não, claro que não. Não dá dor, não sangra, não tem que tirar. É só um achado. Você vai examinar a sua paciente, prestem atenção quando vocês fizerem exame especular nas pacientes de vocês. Se vocês enxergarem essas estruturas saculares, císticas, aqui na lateral, bem no fórnice vaginal direito ou esquerdo, isso na verdade é cisto de Gartner, é remanescente dos ductos de Wolff. Beleza? Presta atenção, porque isso cai muito em prova. Eles adoram perguntar isso. Ah, mas não tem muita
importância clínica, isso não tem, mas é o que eu sempre digo, eu não estou aqui para ensinar vocês a atender paciente, relação médico-paciente, eu estou aqui para ensinar vocês a acertar questão de prova. E na prova, às vezes as coisas que caem não são coisas de muita aplicação prática. Pode acontecer de cair coisas bem práticas, sempre cai, lógico, mas muitas vezes eles colocam algumas coisas que não têm nenhuma aplicação prática. E eu quero que você seja proveiro, eu quero ensinar você a ser proveiro, a acertar questão de prova. Esse é o nosso objetivo. Então, se aparecer a palavra cistos de Gartner na sua prova, e você vai ver quando fizer as questões que cai muito isso, cistos de Gartner são remanescentes dos ductos de Wolff. São, na verdade, um sinal de que ela já teve ducto de Wolff em algum momento da vida e que ficou totalmente atrófico. Ok? Beleza? Muito bem. Esse é o desenvolvimento, então, feminino. Como é que é a genitália externa? Na verdade, aquele tubérculo genital que todo embrião tem, também automaticamente ele está programado para se diferenciar numa genitália externa feminina. Então, o tubérculozinho genital vai se diferenciar no terço inferior da vagina. Lembra que terço inferior da vagina é genitália externa, é considerada, então, anatômica e embriologicamente como genitália externa. O clitóris e os pequenos e grandes lábios. Então, aquele tubérculo, se não tem nenhum tipo de estímulo hormonal, todo embrião que tem tubérculo genital vai gerar uma vulva, uma genitália externa totalmente feminina e terço inferior da vagina. Certo? Bom, entendendo isso, agora nós vamos ver os embriões que são geneticamente XY. Olha só que diferente que é. No embrião XY, o que tem de diferente? Vamos começar lá pela questão genética. O que tem de diferente é que o segundo cromossomo sexual é Y, não é X. E esse segundo cromossomo sexual, quando a gente tem essa região aqui, que é a região do centrômero, essa parte de baixo do cromossomo Y é homóloga com o cromossomo X. Mas essa parte acima do centrômero, no cromossomo Y, ela não tem homologia com o cromossomo X. Então, essa partezinha aqui, ó, acima do centrômero, é só o indivíduo que é XY que possui. Indivíduo XX não tem esses genes aqui, ó, acima do centrômero que tem no cromossomo Y. E nessa parte, olha só, nessa partezinha do cromossomo, existe um gene chamado gene SRY. Esse gene SRY, ele é capaz de produzir aí no embrião uma proteína chamada de TDF. O que é o TDF? É o fator de diferenciação testicular. Que, na verdade, a gente usa a sigla do inglês, né? Testis Differentiation Factor, que é o fator de diferenciação testicular. Então, é só quem tem o gene SRY, que é só quem tem cromossomo Y, que consegue produzir o fator de diferenciação testicular. E esse fator pega aquela gônada indiferenciada, que está se formando ali com 5 semanas, e essa gônada ela tem uma programação para gerar o quê? Ovário, isso aí. Só que se existe o TDF, essa proteína, que é o fator de diferenciação testicular, essa gônada não vai se transformar em ovário, ela vai se transformar em testículo. Então, para gerar o testículo, tem que ter o TDF, que por sua vez, ele é transcrito pelo gene SRY. Olha só que interessante. Quando o testículo se forma, na verdade, ele já começa lá no período embrionário a fazer a sua diferenciação celular. E vocês vão lembrar comigo que tem algumas células no testículo, um grupo de células no interstício testicular, que a gente chama de células de Leydig. Lembram disso? O que a célula de Leydig produz? Ela produz testosterona. Ali, então, entre 6 e 12 semanas, a gente já começa a ter a célula de Leydig começando a produzir testosterona nesse embriãozinho masculino. E olha só, a testosterona é o hormônio que vai agir sobre os ductos de Wolff, que são os ductos mesonéfricos, que não desenvolvem se eles não tiverem nenhum tipo de estímulo. A testosterona age sobre as células dos ductos de Wolff e faz com que essas células se diferenciem e gerem a genitália interna masculina.
a testo começa a agir sobre o ducto de Wolff e diz, ó, Wolff, você tem que desenvolver. Eu sei que você está programado para ficar atrófico e depois virar um cisto de Gartner. Mas nesse embrião que é masculino, você tem que desenvolver. Então ele vai lá e começa a diferenciar os ductos de Wolff. E o que os ductos de Wolff vão formar? Eles vão formar, então, os epidídimos, os canais deferentes, as vesículas seminais e uma parte da próstata. Na verdade, é a genitália interna masculina, é isso, né? Então, é epidídimo, canais deferentes, epidídimos, canais deferentes, vesículas seminais e uma parte da próstata. Tá, Jader, mas olha só, os ductos de Miller, eles são programados geneticamente para desenvolver em qualquer embrião. E aí, então, como é que faz para homem não ter útero, né? Pô, homem não pode ter útero, então, para frear esse desenvolvimento dos ductos de Miller, que aconteceria em qualquer embrião, tem que ter alguma coisa que seja produzida. Tem a célula de Sertoli, que está lá no embrião, que produz um hormônio chamado fator antimilleriano. Ele é chamado de fator ou hormônio antimilleriano. E esse hormônio antimilleriano chega lá nos ductos de Miller e diz, para aí, ó, você não pode desenvolver. Ele impede o desenvolvimento dos ductos de Miller. Por isso que o homem não tem útero, não tem 2/3 superiores da vagina e não tem tubas uterinas. Se não fosse o fator antimilleriano, os homens teriam isso, porque o ducto de Miller está programado para desenvolver. Entenderam? Então, para desenvolver, homem tem que ter testosterona e tem que ter hormônio antimilleriano. Então, os ductos de Wolff vão desenvolver pela ação da testosterona e gerar a genitália interna masculina. E a genitália externa, o que acontece? Na verdade, a genitália externa, aquele tubérculo genital, ele está programado para gerar uma vulva, certo? Em qualquer embrião? Sim, com certeza. Mas a gente tem a dihidrotestosterona, que é um tipo de androgênio que é produzido a partir da testosterona. Então, a testosterona ela começa a agir, já vai ser metabolizada e tem em algumas regiões do corpo que ela vai ser transformada em dihidrotestosterona. E a dihidrotestosterona, ela faz com que aquele tubérculo genital gere a genitália externa masculina, que é basicamente o pênis e a bolsa escrotal. Não os testículos, a bolsa escrotal só. Então, isso tudo é gerado a partir também de androgênio. Tem que ter hormônio masculino. Gente, o resumo de tudo é isso. Tem que ter hormônio masculino para poder gerar, então, homem. Se não tem hormônio masculino, todos os embriões seriam mulher. Seriam, então, fenotipicamente femininos. Tranquilo? Beleza? Eu acho legal quando eu falo sobre esse assunto que a gente sempre lembra daquela coisa, né, da criação, né? Então, se a gente for ser bem filosófico, né? Quem é que veio antes, o homem ou a mulher? Na verdade, tinha o Adão, aquela história do Gênesis, né? De que, para simbolizar, claro, tudo é uma simbologia, né? Do Adão e Eva, da costela e tal. Não, na verdade, o que a gente sabe? A gente sabe que todos os embriões, eles são programados para ser mulher. Tem que ter, então, aí uma produção hormonal para gerar homem. Então, ao que tudo indica, a gente sabe que primeiro veio a mulher e depois veio o homem, porque para gerar o homem, para gerar então o sexo masculino, a genitália masculina, tem que ter aí um gene específico que produza uma proteína que transforme isso em testículo e aí o testículo começa a produzir hormônio. Beleza? Uma coisa mais assim filosófica, né? Só para a gente lembrar aí de tudo aquilo que a gente estuda. Tranquilito? Beleza? Bora lá! Gente, então olha só. O que a gente tem? Na diferenciação sexual, então, né, o resumo de tudo. A gente tem a gônada indiferenciada. Essa gônada indiferenciada, então, ela está programada para ser um ovário. Para virar testículo, tem que ter cromossomo Y. O cromossomo Y produz, então, o gene SRY, que produz o TDF, que é o fator de diferenciação testicular, e aí gera o testículo. E a gente tem os ductos de Miller e os ductos de Wolff. Ductos de Wolff, então, são o primórdio do sistema reprodutor masculino, que são os mesonéfricos, e os ductos de Miller são o primórdio do sistema reprodutor feminino, que é, então, os ductos paramesonéfricos. Fechou? Tranquilo até aqui? Muito bem. Aqui a gente vê, então, aí o que os ductos de Miller vão desenvolver, né, que é a genitália interna feminina. Não esqueçam que os 2/3 superiores da vagina são considerados como genitália interna.
E aqui a genitália interna masculina, que são os produtos dos ductos de Wolff. Epidídimos, canais deferentes, vesículas seminais e uma parte da próstata. Isso tudo, gente, acontece então entre 6 e 12 semanas. Todo esse processo, né, vai acontecer entre 6 e 12 semanas. 5 semanas é tudo indiferenciado ainda. A gente não sabe, não existe nenhum tipo de forma de saber, né, se esse embrião vai ser, então, aí, masculino ou feminino, só pela configuração embriológica do embrião. Ok? Tranquilo até aqui? Beleza! Então, gente, para a gente fechar com chave de ouro, a última coisa que eu quero mostrar para vocês é uma coisa bem tranquila, bem simples, que são as malformações genitais. Na verdade, as malformações genitais, no sexo feminino, elas acabam sendo perguntadas na prova de vocês, e eu só quero lembrar que os ductos de Miller, eles podem, às vezes, provocar algum tipo de malformações. Olha só, vem comigo. O que a gente sabe? Que para o ducto de Miller desenvolver, não precisa de estímulo hormonal nenhum. Ele está programado para desenvolver. Só que existe ducto de Miller no lado direito e no lado esquerdo do embrião. Esses ductos de Miller, eles começam a desenvolver e eles começam, olha só, essas estruturas cefálicas vão gerar as tubas uterinas, as estruturas que são mais proximais vão gerar o útero e os 2/3 superiores da vagina. Só que eles têm que se fundir, esses ductos de Miller, na linha média do embrião, para formar o útero. E o que acontece é que quando eles se fundem, as células vão fazendo apoptose bem no meio aqui, ó, para gerar a cavidade uterina e a cavidade vaginal. Então, os ductos de Miller, eles estão aqui nos dois lados do embrião, se fundem na linha média, as partes cefálicas geram as tubas uterinas, e essas regiões mais proximais vão gerar, então, o útero e os 2/3 superiores da vagina. Mas tem que ter apoptose celular no meio para poder fazer a cavidade uterina e a cavidade vaginal. Quando esse processo não ocorre por completo, nós vamos ter as malformações. Então, os ductos de Miller, às vezes, eles vão fazer uma fusão. Essa fusão ela é completa, só que a apoptose aqui no meio do útero não se completa. E fica, na verdade, um septo, ó, no meio do útero. Por quê? Porque essas célulazinhas aqui, ó, esqueceram que tinham que fazer apoptose e ficaram ali. Geraram um septo no meio. Como é que a gente chama isso? A gente vai chamar ele de útero septado. Esse é um útero septado. É um tipo de anormalidade milleriana. Qual é o problema do útero septado? Pode dar algum problema de gestação? Pode, né? Ele pode ser uma causa de abortamento tardio, né? De abortamento depois de 12 semanas. Ok, mas o que também pode acontecer? Pode acontecer que, às vezes, a fusão dos ductos de Miller, ela acaba sendo uma fusão incompleta. Eles começam a fazer a fusão, tem a apoptose da célula, só que a fusão fica incompleta. Fica como se fosse um entalhe, ó, um V aqui no meio, então, dessa região aqui do útero. O que é isso, gente? Isso é um útero bicorno. Então, o útero bicorno, na verdade, vai ser esse útero que tem um entalhe aqui no meio, como se fosse um V, que é uma fusão incompleta dos ductos de Miller. Que mais? Às vezes, o que acontece é que os ductos de Miller simplesmente não se fundem. Eles se desenvolvem, se diferenciam, só que eles não se fundem na linha média. E aí, então, a gente vai ter dois úteros, na verdade, um com uma tuba e outro com a outra tuba. Inclusive com dois colos do útero, porque é uma fusão que não aconteceu. Uma fusão ausente aí dos ductos de Miller. Como é que a gente chama quando tem dois úteros? Útero de Delphos. Esse aqui vai ser o chamado útero de Delphos. É interessante o de Delphos, olha só, deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Quando a gente faz o exame especular na paciente com útero de Delphos, a gente vê dois colos. Talvez vocês tenham visto isso já quando passaram no estágio. Aqui tem um colo e aqui tem o outro colo. Essa paciente tem que coletar Papa Nicolau nos dois. Ela tem, na verdade, um útero de Delphos, porque cada um deles vai ter um corno uterino. Que mais? Às vezes acontece de ter só o desenvolvimento de um ducto de Miller. Então, só desenvolveu o ducto esquerdo, o direito não desenvolveu. Então, a gente vai chamar isso de útero unicorno. Esse vai ser o unicorno. E existe aquela patologia em que não tem nada do desenvolvimento dos ductos de Miller. Simplesmente tem uma falha embriológica ali que não desenvolve os ductos de Miller. Aí a gente vai ter uma síndrome que a gente chama de síndrome de Rokitansky. A síndrome ou sequência de Rokitansky.
Rokitansky, que na parte 2 a gente vai esmiuçar bem o que é a síndrome de Rokitansky. Ela nada mais é do que uma ausência de desenvolvimento dos ductos de Miller. Os ductos de Miller simplesmente dizem, ó, não vou desenvolver. O direito diz assim, eu não vou desenvolver. E o esquerdo chega lá e diz, eu também não vou desenvolver. Então, ela não tem nada de desenvolvimento de derivado milleriano. Ela não tem tuba, ela não tem útero e ela não tem os 2/3 superiores da vagina. Ok? Beleza? Muito bem. Gente, lembra que eu disse para vocês, vamos descomplicar o difícil, que tem algumas coisas mais difíceis, especialmente ali aquela parte mais de detalhes da embriologia, e deixar o fácil ainda mais fácil. Esse foi o meu grande objetivo com essa aula. Então, pessoal, não esqueçam, essa aula é a aula base. Para você entender aquelas patologias, você tem que entender a base. A minha grande preocupação é que vocês aprendam, que vocês entendam. Se ficou alguma dúvida, entrem em contato comigo, que a gente está prontamente aí para atender vocês. Beleza? Um grande abraço e um excelente estudo para todos.